Olá, colegas. Damos hoje início a um ciclo de 4 breves webinars, nos quais vamos trabalhar naquilo que nos une, a história, uma ciência que estuda o passado, mas que está sempre a inovar. E é sobre essas propostas de inovação que vamos conversar hoje. Estes webinars foram preparados pela Bárbara Alves, pela Cláudia Amaral, que sou eu, pela Holanda Vilaça e pelo Tiago Tadeu. O que nos uniu foi a paixão pela história, e também o bichinho da investigação, e é esse que nos traz também até aqui. Nós somos professores de História, somos autores da Missão História. Nestes últimos anos estivemos a preparar um novo projeto para o 7º ano, que irá sair em breve, o HSI, História sob Investigação. O contexto atual impede-nos de estarmos juntos, junto de vós, a debater e a apresentar as propostas de trabalho, como habitualmente fazíamos em anos anteriores. Por isso estamos aqui a tentar fazê-lo desta forma, à distância. Distância foi talvez uma das palavras que mais marcou o ano de 2020, no qual nós, professores, demonstramos, sem dúvida alguma, uma enorme capacidade de adaptação. Continuamos a reinventar-nos, continuamos a demonstrar essa capacidade de adaptação, porque 2021 não está, de facto, a ser mais fácil. O que é que nós aprendemos em 2020? O que é que 2020 nos ensinou? Ensinou-nos que somos capazes de inovar. Percebemos que a tecnologia pode ser uma aliada, nunca vai substituir a relação interpessoal, sem dúvida alguma. O que dá sentido à nossa profissão, o que dá sentido à nossa sala de aula, são os alunos, é precisamente essa vivência em sala de aula, mas a tecnologia, ela está em toda a parte e tem também que estar na nossa sala de aula. E pode ser uma aliada de grande valor para ajudar os jovens a aprenderem e a valorizarem a história. Nestes 4 webinars que começamos hoje, vamos propor estratégias para aplicar nas nossas aulas, vamos trazer sugestões de recursos que estão disponíveis online, mas também de metodologias de trabalho em sala de aula. Estes 4 momentos foram pensados para enriquecer as nossas aulas de história, o nosso dia-a-dia na sala de aula, para motivar para as temáticas da história. Esse é o primeiro webinar, é o que estamos aqui a desenvolver hoje. Para investigar em história, será o segundo, usando estratégias de trabalho colaborativo para construir recursos inovadores para a aprendizagem da história e, por fim, formas mais fáceis para nós de aferir as aprendizagens, mais fáceis no sentido de mais rápidas, para nos pouparem tempo. Vamos descobri-los, começando pela motivação. A motivação predispõe o aluno para a aprendizagem. Mas como é que nós podemos motivar os jovens que pensam no futuro a aprenderem sobre o passado? Como é que nós os podemos trazer até à história? As formas de motivarem a história são infinitas. Começamos por pensar o que é que nos fez gostar de história há muitos anos atrás. E surgem logo algumas ideias. Muitas vezes até foi um professor de história que nos marcou e nos fez estar aqui onde estamos hoje. Mas como é que nós vamos passar essa nossa paixão pela história para os jovens de hoje, para os tais jovens que pensam em termos de futuro? Um dos primeiros passos é levar os alunos a compreenderem que a história é importante. Ela é importante, muitas pessoas lutaram para que hoje estivéssemos aqui e vale a pena conhecer essas pessoas. Muitas pessoas lutaram para conquistarmos direitos, entre eles, por exemplo, o direito à educação. A história faz olhar para o mundo numa perspectiva crítica, ajuda os jovens a pensar, que é muito importante e cada vez faz mais falta, muda a forma como vemos o mundo e nós sabemos que isso faz, sem dúvida alguma, toda a diferença. Outra forma de cativar para a história é mostrar que ela está em toda a parte. A história está nas tradições, a história está nos trajes regionais, a história está na arte, em todas as obras de arte, nas construções, nos quadros, nas pinturas, nas esculturas, está em todo lado. A história ajuda a explicar os avanços da tecnologia, ajuda a explicar coisas tão complexas como os conflitos internacionais e depois ajuda a explicar aquelas coisas do dia-a-dia. Ajuda, por exemplo, a explicar porque é que o croissant que eles vão comprar ao bar da escola tem aquela forma de
lua em forma crescente. Portanto, a história está, de facto, em toda a parte. Está nas coisas pequeninas do dia-a-dia e está nas coisas grandes que fazem mover o mundo. E como a história está em toda a parte, ela leva-nos também a todo o mundo. E era aqui que nós queríamos chegar. A tecnologia permite-nos trazer todo esse mundo à nossa sala de aula. A evolução da tecnologia tem sido incrível neste aspecto. Temos um mundo no bolso, os nossos alunos também trazem o mundo no bolso, trazem nos seus telemóveis e nós podemos usar isso a nosso favor. Podemos usar isso para chamar os jovens à história. Uma boa forma de começar o trabalho de um tema pode ser, então, com esta questão. Para onde vamos hoje? Podemos trazer todo o mundo para a sala de aula. A história leva-nos em viagens no tempo e no espaço. Há sempre um museu, uma coleção, um edifício, uma pintura que nos pode servir de mote para a aprendizagem de um tema. Com acesso à internet, nós podemos levar os alunos até lá. Podemos, como eu dizia há pouco, trazer o mundo para a nossa sala de aula e levar os nossos alunos até ao mundo inteiro. As tecnologias trazem-nos um manancial de recursos para motivar os alunos aos temas que desenvolvemos. A história, de facto, está em todo lado e, neste caso, o Sr. Google resolve. É uma aplicação que temos usado bastante pela grande versatilidade de soluções que nos apresenta, que é a Google Arts and Culture. Nós podemos pesquisar no motor de busca, é muito fácil, até porque esta aplicação é bastante intuitiva. Fazemos o registro no site, apresentamos como sugestão uma plataforma vasta em termos de materiais que cobrem todos os períodos da história. Estes recursos que aqui aparecem têm a fiabilidade científica, o que também é importante. Nem sempre o que está na internet é de facto fiável. E temos aqui então um manancial grande de recursos. Estou aqui a pensar, quando comecei a trabalhar, quando comecei a lecionar há 22 anos, eu levava uns acetatos coloridos, levava a minha máquina de slides, porque a escola não tinha disponível, levava uns sacos de livros e encantava os alunos dessa forma, ou então eu achava que os encantava, pelo menos. Era a minha forma de trazer o tal mundo para dentro da sala de aula. Hoje em dia temos esse trabalho um pouco mais facilitado. Eu continuo a levar alguns livros, porque acho que continua a fazer a diferença, mas de facto, quando preciso de mostrar qualquer coisa ao longo do mundo, é muito fácil recorrermos, sobretudo, a esta plataforma, porque ela tem os conhecimentos organizados. Pesquisamos, então, o Google Arts and Culture, escrevemos na barra de endereço ou na pesquisa do Google, fazemos o registro no site e temos arte e cultura de todo o mundo pronta a ser explorada. Podemos depois ir ali pelo índice da esquerda, tem várias opções, ou podemos orientar mais a nossa pesquisa, clicando na lupa, optando por aquilo que queremos exatamente pesquisar. Temos coleções de todo o mundo, podemos pesquisar por temas, por artistas, por movimentos artísticos, por acontecimentos, por figuras históricas, locais. Temos as opções de destaque, museus por todo o mundo. Há visitas 360 que são muito interessantes, estão muito bem construídas. Há também algumas informações mais detalhadas sobre cada uma das coleções e dos museus. Há até atividades lúdicas, puzzles de obras de arte. Pode ser uma sugestão para levar os alunos a pesquisarem e a interessarem-se também pelas temáticas que nós vamos trabalhando. A ideia é mesmo essa, é cativar a atenção, gerar curiosidade, motivar para a aprendizagem. Podemos trabalhar com a plataforma em inglês ou podemos, clicando na opção que está em baixo do tradutor, faz-nos uma tradução dos conteúdos. Esta tradução está boa, tem um outro termo que aparece em português do Brasil, há um outro termo que aparece diferente, por exemplo, em vez do Museu do Traje aparece-nos Museu do Costume, mas nós conseguimos perfeitamente trabalhar com esta plataforma, com as suas legendas, com alunos, por exemplo, de 7º ano. Vamos fazer a experiência de pesquisar Portugal. Se escrevermos em cima Portugal, vamos ter
então uma série de tópicos sobre Portugal. Há coleções de museus, há vistas de 360, fotografias 360 que estão muito interessantes porque permitem-nos ter perspectivas dos monumentos e das coleções. Há histórias, há curiosidades, há milhares, são mesmo milhares de itens de pesquisa sobre Portugal, tradições portuguesas, história portuguesa ou de história de outros países em que há intervenção portuguesa, em que há participação portuguesa, digamos assim. Se quisermos utilizar um edifício português, uma história, uma obra de arte ou uma personalidade portuguesa, nós temos então estes milhares de opções. No separador Portugal, Arte e Património, que está aqui em cima, com o destaque da mão, nós podemos descobrir uma enorme quantidade de recursos para usarmos nas nossas aulas de arte, mas também para descobrirmos mais sobre alguns acontecimentos que marcaram a história de Portugal. Hábitos de outras épocas, as pessoas, a arquitetura, a pintura, as artes. Vamos, por exemplo, clicar na arquitetura, Portugal Arquitetura, podemos optar pelo Street View e podemos dizer aos nossos alunos, hoje vamos passear, e ali em cima temos uma proposta de visita guiada por uma série de monumentos portugueses. Dá para ter assim a sensação que estamos junto ao monumento e que, lá está, saímos da sala de aula, que vamos de facto passear. Imaginem que estamos a trabalhar Roma. Podemos colocar a questão aos nossos alunos, o que é que nos deixaram os romanos em Portugal? Vamos ver o que é que podemos pesquisar aqui nas visitas guiadas virtuais. E temos uma visita ao Museu Monográfico de Conímbriga. Podemos colocar a questão, o que é que os romanos deixaram em Portugal? Temos a língua que falamos, que descende do latim, temos também o legado arquitetónico. Vamos então espreitar Conímbriga. Podemos passear pela Casa dos Repuxos. A aplicação não me permite fazer agora este trajeto convosco, mas ele é muito, muito fácil. Seguindo as setas, nós percorremos todos os espaços do Museu Monográfico de Conímbriga, passamos pela Casa dos Repuxos, entramos na zona de exposição, entrando na zona de exposição, que aparecem aqui embaixo também os destaques, entrando na zona de exposição nós podemos ter acesso, por exemplo, aqui a alguns dos artefactos, alguns dos objetos ligados a passatempos, a jogos da época e à escrita, objetos que nós podemos ligar em aula, à difusão do latim, à escola, à aprendizagem. Um exemplar aqui destacado do que seria um caderno diário do tempo dos romanos, uma tabuinha com estilete coberto-se da cera que se derretia para limpar os exercícios anteriores e voltar a escrever. Partindo daqui nós podemos tocar a questão do latim, um dos contributos que a civilização romana nos deixou. Podemos avançar e investigar sobre a temática. Podemos prosseguir com a viagem, portanto, basta seguir aquelas setas que vão aparecendo ao longo do ecrã e nós passeamos pelos vários espaços do Museu Monográfico de Coimbra. Prosseguimos a visitar outras secções, podemos percorrer todo o edifício. Voltando ao nosso menu inicial, do lado esquerdo, nós podemos ir muito mais longe, podemos ir ao mundo todo. Podemos ir a Roma, ver detalhes da Roma Antiga, podemos ir à Torre Eiffel, podemos ir ao Museu de História Natural do Japão, podemos pesquisar por temas, desde a pré-história até à afirmação dos direitos das mulheres, por exemplo, podemos ir aos anos 20, aos transportes. Eu arrisco dizer que para cada tema que trabalhamos na história, nos diferentes anos, nós temos aqui um recurso para motivação, pelo menos um. Também para quem tem História da Cultura e das Artes, nas turmas de ensino profissional, por exemplo, podemos explorar muitos dos temas que estão aqui sugeridos. Temos o índice por artistas ou podemos escolher alguns locais, podemos ir às grutas de Chauvet, podemos ir ao Museu Antigo, pesquisar sobre os mistérios ao Egito Antigo, pesquisar sobre os mistérios do Egito Antigo. Portanto, há todo um manancial de recursos que podemos utilizar. Por exemplo,
Se estamos a trabalhar a pré-história, podemos ir então às grutas de Chauvet. Podemos ver os mamutes, as pegadas, podemos trabalhar vários temas ligados à pré-história, podemos fazer uma visita guiada, ver os detalhes das representações que estão nas paredes da gruta, há curiosidades sobre a sua descoberta, há curiosidades sobre os arqueólogos que lá estiveram e há também algumas atividades que ajudam a desmistificar até muitos dos preconceitos que os alunos trazem sobre a pré-história. Estas atividades são apresentadas de uma forma graficamente motivadora, não só com bonequinhos, mas com imagens retiradas de museus de história natural bastante realistas, bastante interessantes. Há curiosidades, por exemplo, sobre os animais pré-históricos extintos e outros que ainda estão entre nós. Este tipo de atividades podem ser usados por nós na história, mas também podem ser usados, por exemplo, para os trabalhos de projeto, para projetos interdisciplinares, fazer parcerias com outras disciplinas. E agora, indo então ao Egito, nós temos também uma grande quantidade de imagens para explorar. Podemos explorar a arte, escrever e decifrar hieróglifos, podemos perceber mais sobre a escrita. As aprendizagens essenciais inseriram a comparação entre formas e suportes de escrita do passado e do presente. Nesta plataforma nós temos alguns recursos para o fazer. Já temos que trabalham os livros, trabalham a escrita, também a respeito do Egito. Há, por exemplo, uma aplicação para fazer e decifrar hieróglifos. Voltando ao tema que selecionamos, é possível visitar as pirâmides, é possível perceber a sua dimensão. Os alunos até costumam dizer, eu achei que aquilo era muito maior, mas já não dizem o mesmo quando veem os templos e as esculturas. Aí sim já percebem a monumentalidade. Portanto, nós temos aqui opções para trabalharmos, por exemplo, as características da arte egípcia, como a monumentalidade e também muitas outras características de todos os estilos artísticos. Mas não nos ficamos pela arte, podemos trabalhar biografias através da opção figuras históricas, podemos analisar acontecimentos históricos, há também um manancial enorme de acontecimentos históricos para explorar, sobretudo no que se refere ao século XX. A seleção ao nível de fotografia é muito boa. Podemos relacionar então esses acontecimentos com outros que estejamos a explorar na aula. Para trabalhar os temas de arte, obviamente, é uma plataforma privilegiada. Para além de todas as hipóteses já exploradas, há uma secção com os movimentos artísticos organizados. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando trabalhamos no 9º ano a arte do século XX, todos aqueles movimentos, é óbvio que o manual não consegue ter todas as imagens que nós gostaríamos de explorar. Temos aqui uma opção de projetar uma série de imagens sobre os vários movimentos artísticos que estão organizados de A a Z, estão organizados por ordem alfabética, é fácil de encontrá-los. Clicando nos movimentos artísticos, nós podemos então selecionar o movimento artístico que pretendemos trabalhar, por exemplo, a arte gótica, e depois dentro da arte gótica nós temos diferentes formas de organizar a informação, de organizar o conhecimento. Podemos ir pelas obras principais, aquela primeira chama que está ali a organizar por, portanto, o primeiro símbolo que ali está são as obras principais, as mais significativas do estilo. Podemos fazê-lo por ordem cronológica. Na minha opinião, isto é bastante interessante, por exemplo, a trabalharmos a diferença entre o românico, a passagem do românico para o gótico, porque temos essa sequência cronológica. Podemos trabalhar também por outro tipo de relevâncias. Tudo o que nós mostramos aqui pode ser partilhado com os nossos alunos. Nós podemos sugerir que escolham uma obra do Museu Machado de Castro, por exemplo, e que trabalhem sobre ela. Ou que trabalhem sobre uma figura histórica, um acontecimento. Todas estas viagens, as fotos 360,
as visitas virtuais, as exposições sobre os mais variados temas, podem ser partilhados com os alunos por e-mail, ou nas redes sociais, ou até no Google Classroom, o Google Arts and Culture. Portanto, esta plataforma pode ser usada como base de trabalho para as propostas de trabalho, de pesquisa, para trabalhos de grupo, pode ser um bom ponto de partida, então, para projetos mais amplos que se estendam, por exemplo, por todo o ano letivo. Ou então podem ser uma excelente motivação para a nossa sala de aula. O que é que nós podemos fazer para além de motivar? Podemos ir então para trabalhos mais alargados, digamos assim. Podemos construir um álbum de viagens com os nossos alunos, são trabalhos que nós propomos para, obviamente, ocuparem um ano, um semestre, um período, como quisermos organizar. Podemos propor-lhes que encontrem vestígios de uma época histórica na sua região. Há uma opção que é procurarem próximo, e então mostra-nos o que há perto do sítio onde vivem, criar um mapa no Google Earth com os locais já explorados, marcar locais de interesse, construir um guião de uma exposição e tudo o resto que nós possamos fazer com os nossos alunos recorrendo a esta base de dados, recorrendo a imagens, recorrendo a visitas 360, às vezes até são os próprios alunos que decidem fazer vídeos, por exemplo, utilizando alguns dos recursos que estão aqui propostos. Esta era a nossa sugestão para motivar. O maior potencial, de facto, destes materiais são motivar para a aprendizagem, abrir os horizontes e atiçar a curiosidade dos alunos. No fundo, é isso o motor que nos faz lecionar todos os dias. Espero que se tenham também motivado a experimentar esta base de recursos. Ela acaba por facilitar-nos o trabalho, as fontes são verificadas, como já disse, são de uma enorme variedade. O que vimos aqui foi uma breve amostragem, foi pouquinho face a tudo o que tem lá disponível, mas obviamente cada um de nós depois poderá fazer as suas próprias pesquisas. A ideia era mesmo atiçar a vossa curiosidade também para esta proposta. Esta proposta vai servir também de base, ou pode também servir de base para as outras propostas que nós trazemos depois. Podem ser partilhadas com os alunos para sugestões de estratégias, como aquela que nós vamos partilhar consigo no próximo webinar. No próximo webinar, a história estará sob investigação com a Bárbara Alves. Vamos trabalhar sobre investigar. Por agora, vamos ficar por aqui. Espero então que estejam com a Bárbara em breve. Obrigada por terem acompanhado. Fiquem bem. Até já.